Depois de uma pesquisa anônima com 158 jogadores de NBA, Tyrese Haliburton foi eleito o jogador mais superestimado da liga. Um resultado que hoje parece até cômico. Afinal, os playoffs de 2025 mostraram o contrário. Mas ser subestimado, desacreditado e depois destruir todas as expectativas sempre foi o resumo da carreira de Haliburton. Ele saiu da Oshkosh High School em Wisconsin como um recruta de 3 estrelas. Apesar de ser o 5º melhor jogador do estado, era apenas o 51º armador do país e nem sequer figurava entre os principais prospectos nacionais. Seguiu então para Iowa State, onde assumiu um papel importante logo no primeiro ano. Foi titular absoluto, jogando 34 minutos por partida. Mesmo com números modestos, 7 pontos e 4 assistências, sua eficiência impressionava. 52% de aproveitamento nos arremessos e 43% nas bolas de 3. Um ótimo início, mas ainda não o suficiente para colocá-lo no radar da NBA. Tudo mudou no segundo ano. Haliburton elevou sua produção para 15 pontos, 7 assistências e 6 rebotes por jogo. E mesmo com maior volume, manteve a eficiência absurda, 50% nos arremessos e 42% nas bolas de 3. Com 1,96 de altura, sua versatilidade e visão de jogo chamaram a atenção de todos. Ao final da temporada, ele já era visto como um dos melhores armadores do draft de 2020. Seus pontos fortes eram claros: tamanho ideal para a posição, leitura de jogo acima da média, eficiência ofensiva e boa defesa. Relatórios o descreviam como um defensor incômodo, capaz de marcar várias posições. No papel, parecia um prospecto perfeito, mas havia dúvidas. Seu físico era leve, ele evitava atacar o garrafão e ia pouco à linha de lance livre. Além disso, apesar de ótimo arremessador, muitos questionavam se sua mecânica estranha de arremesso funcionaria na NBA. Antes do draft, a comparação mais comum era com Lonzo Ball, outro armador alto, passador nato, com estilo de arremesso esquisito, mas eficiente na universidade. A semelhança fazia sentido, mas também mostrava o limite que muitos viam no potencial de Haliburton. Quando o draft começou, ninguém esperava que ele saísse entre os primeiros, mas também não imaginava que cairia tanto. As previsões o colocavam no top 10, com o Phoenix Suns sendo apontado como piso na 10ª escolha. No entanto, escolha após escolha, ele foi sendo deixado de lado, até que o Sacramento Kings o selecionou na 12ª posição, mesmo já tendo um jovem astro, De'Aaron Fox. Logo como novato, Haliburton provou que era o grande roubo do draft. 13 pontos e 5 assistências, com 41% de aproveitamento nas bolas de 3. No segundo ano, melhorou para 15 pontos e 8 assistências, mas acabou envolvido em uma troca que levou Domantas Sabonis para o Kings e o mandou para o Indiana Pacers. Em sua primeira temporada completa em Indiana, Haliburton se transformou em estrela da liga, 21 pontos e mais de 10 assistências por jogo, com 49% de aproveitamento nos arremessos, 40% nas bolas de 3 e 87% nos lances livres. Na temporada seguinte, manteve o nível e guiou o Pacers de uma reconstrução para a elite do leste. Na trade deadline, o Pacers reforçou o elenco ao trocar Bruce Brown e 3 escolhas de primeira rodada por Pascal Siakam do Toronto Raptors. A movimentação funcionou, eliminaram o Milwaukee Bucks na primeira rodada, depois o New York Knicks na segunda, mas acabaram varridos pelo Boston Celtics, que seriam campeões. Mesmo assim, o desempenho passou despercebido por muita gente. Chegando à temporada atual, o Pacers era visto como um bom time, mas não o favorito. Celtics e Knicks eram as apostas mais seguras. Nova York ainda tinha reforçado o elenco com Karl Anthony Towns e Mikal Bridges. Com o avanço da temporada, Cleveland Cavaliers também entrou forte na disputa, e o Pacers acabou ficando em quarto lugar do leste com 50 vitórias. Haliburton teve média de 19 pontos e 9 assistências. O time surpreendeu ao eliminar o Cleveland Cavaliers, primeiro colocado, em apenas 5 jogos, e o Knicks em 6. De roubo do draft a um dos melhores armadores e líder de playoff da liga, Haliburton provou o quanto foi subestimado. 5 anos depois, ele não é apenas o maior achado daquela classe. É uma das estrelas mais completas e dominantes da NBA. Agora a grande pergunta é: quem são os 11 jogadores que foram escolhidos antes dele e onde estão agora? A primeira escolha geral do draft pertencia ao Minnesota Timberwolves, que decidiu selecionar o armador de 1,93 m da Universidade de Geórgia, Anthony Edwards. Houve bastante debate sobre quem deveria ser o número 1, mas quando chegou a vez de Minnesota escolher, Edwards já estava praticamente confirmado como o principal nome da classe. O ex-recruta de 4ª posição no ranking nacional do ensino médio vinha de uma temporada universitária com média de 19 pontos e 5 assistências. A eficiência ainda não era ideal, mas o talento e o potencial eram inegáveis. Com uma envergadura de 2,5 m, físico forte e capacidade atlética impressionante, Edwards era claramente o melhor criador de jogadas da classe. Desde que chegou à NBA, ele não decepcionou nem um pouco. Foi vice no prêmio de novato do ano em sua primeira temporada, virou All-Star no seu 3º ano, levou Minnesota às finais de Oeste no 4º e acabou de concluir seu 5º ano, novamente liderando o Wolves até uma rodada antes das finais da NBA. Na temporada mais recente, ele teve os melhores números da carreira, com médias de 28 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, além de ter se consolidado como um dos melhores arremessadores da liga, convertendo quase 40% das bolas de 3, mesmo com mais de 10 tentativas por jogo. 5 anos depois, Edwards segue mostrando que foi a escolha certa no topo do draft. Um jogador explosivo, decisivo e que vem se firmando como um dos novos rostos da NBA.
A segunda escolha geral daquele draft ficou com o Golden State Warriors, que selecionou o pivô de 2,13 m, vindo de Memphis, James Wiseman. Antes do draft, ele era um jogador difícil de avaliar. Seu potencial físico era absurdo, e ele havia deixado o ensino médio como principal recruta do país. Mas no basquete universitário, quase não teve tempo de mostrar serviço. Em apenas 3 jogos por Memphis, Wiseman teve médias dominantes: 20 pontos, 11 rebotes e 3 tocos. Mas sua trajetória foi interrompida depois que a NCAA o considerou inelegível, ao descobrir que havia recebido ajuda financeira de mudança do técnico Penny Hardaway. Com o que sabemos hoje, talvez isso tenha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido a ele, porque se tivesse jogado uma temporada completa, as falhas que apareceriam mais tarde na NBA poderiam ter ficado evidentes muito antes. Como novato no Warriors, Wiseman teve 12 pontos e 6 rebotes de média. Mas sua temporada acabou de forma trágica, uma lesão no menisco que o tirou do restante do campeonato e também de toda a temporada seguinte. Quando finalmente voltou, o time já não tinha espaço para ele. Jogou apenas 21 partidas, com médias inferior a 13 minutos por jogo, antes de ser trocado para o Detroit Pistons em um negócio que trouxe Gary Payton II de volta a Golden State. Em Detroit, Wiseman enfim teve o maior papel da carreira, jogando 25 minutos por partida e registrando 13 pontos e 8 rebotes de média. No entanto, na temporada seguinte, voltou ao banco de reservas. Suas médias caíram para 7 pontos e 5 rebotes. Na off-season seguinte, ele assinou um contrato de 2 anos com o Indiana Pacers, visto como sua última grande chance de provar valor na NBA. Mas o destino foi cruel. Após apenas 5 minutos no jogo da abertura da temporada, Wiseman sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles, a pior lesão possível para um atleta, e que costuma encerrar carreiras de jogadores fora do topo da liga. Atualmente, James Wiseman está sem equipe, depois de ser trocado para o Toronto Raptors e dispensado logo em seguida. Uma trajetória que começou com o status de promessa número 1 do país, mas acabou se tornando uma das histórias mais tristes e frustrantes da classe de 2020. A terceira escolha geral do draft ficou com o Charlotte Hornets, que selecionou o armador de 2,01 m, LaMelo Ball. Um jogador que, mesmo sem ter jogado no basquete universitário, era o nome mais comentado de toda a classe. A jornada de LaMelo até essa posição foi cheia de altos e baixos. Ainda no ensino fundamental, ele já fazia parte de um time campeão nacional no colégio, jogando ao lado dos irmãos mais velhos. No segundo ano do ensino médio, seu nome explodiu nacionalmente. Ele chegou a marcar mais de 90 pontos em um único jogo, mas a partir daí, as coisas desandaram rapidamente. LaMelo abandonou o colégio para jogar profissionalmente no exterior e depois entrou em uma liga criada pelo próprio pai, o que acabou derrubando seu valor no draft. Felizmente, os críticos se enganaram. Ele entrou na instituição Spire, um ambiente mais tradicional, e sua reputação começou a se recuperar rapidamente. E o fato dele ter crescido até 2,01 m só ajudou. Em seguida, LaMelo foi jogar na NBL da Austrália, onde realmente chamou a atenção do mundo. Lá, ele teve média de 17 pontos, 8 rebotes e 7 assistências, mostrando um jogo maduro, criativo e versátil. Essa performance o colocou novamente entre os 3 principais nomes do draft, e o Hornets apostou nele. A escolha deu resultado imediato. LaMelo venceu o prêmio de calouro do ano, com média de 16 pontos, 6 assistências e 6 rebotes. Já em sua segunda temporada, deu outro salto, chegando a 20 pontos por jogo e conquistando sua primeira convocação para o All-Star Game. Desde então, as lesões têm atrapalhado sua consistência, mas mesmo assim, ele continua sendo um dos jovens armadores mais talentosos e empolgantes da NBA. Na última temporada, quando esteve saudável, registrou 25 pontos, 7 assistências e 4 rebotes de média. A quarta escolha geral do draft ficou com o Chicago Bulls, que selecionou o ala de 2,01 m, vindo de Florida State, Patrick Williams. O número de Williams como calouro universitário não impressionava muito. Ele passou a maior parte da temporada vindo do banco, com médias de 9 pontos e 4 rebotes. Mesmo assim, seu porte físico, coordenação, explosão atlética e versatilidade defensiva chamavam a atenção dos olheiros, que viam nele um enorme potencial a longo prazo na NBA. Durante suas 4 primeiras temporadas com o Chicago Bulls, o desempenho de Williams foi consistente, mas sem grandes saltos, médias em torno de 10 pontos e 4 rebotes. Ao final do ano de contrato, ele já era considerado um bom defensor e arremessador de 3, um típico jogador 3&D, e parecia estar prestes a dar o salto esperado. O Chicago Bulls acreditou nisso e o recompensou com a extensão de 5 anos e 90 milhões de dólares, um investimento alto que até agora não se justificou em quadra. Na última temporada, Williams teve os piores números da carreira, com 9 pontos e 4 rebotes de média, além de menos de 40% de aproveitamento nos arremessos. O Cleveland Cavaliers teve a quinta escolha geral e a usou para selecionar o ala de 1,96 m vindo de Auburn, Isaac Okoro. Depois de uma temporada com Colin Sexton e Darius Garland formando o backcourt, o Cavs estava desesperado por reforço defensivo. Por isso, não foi surpresa que escolhesse o melhor defensor de perímetro da classe. Na NBA, Okoro teve um início lento. Como esperado, foi um bom defensor desde o primeiro dia, mas no ataque deixou dúvidas. Em seu ano de novato, teve apenas 42% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 29% nas bolas de 3. Muita gente se perguntava se sua defesa seria suficiente para mantê-lo relevante na liga. Felizmente, ele evoluiu ofensivamente ao longo das temporadas, melhorando sua eficiência. Ainda que nunca tenha se tornado o jogador que Cleveland esperava ao escolhê-lo no top 5,
Okoro virou um sólido jogador de rotação. Atualmente, ele atua cerca de 19 minutos por jogo no time que terminou como primeiro colocado do leste, com média de 6 pontos e 37% de acerto nas bolas de 3. Um papel modesto, mas importante dentro de um elenco competitivo. A sexta escolha geral pertencia ao Atlanta Hawks, que selecionou o pivô de 2,3 m, vindo da USC, Onyeka Okongwu. No basquete universitário, Okongwu vinha de uma temporada dominante defensivamente, mostrando excelente tempo de bloqueio e presença no garrafão, além de médias de 16 pontos e 9 rebotes, números que mostravam seu potencial como pivô moderno, forte e ágil. Nos primeiros anos em Atlanta, ele teve pouco espaço, atuando apenas 12 minutos por jogo e contribuindo com cerca de 5 pontos por partida como novato. Porém, com o tempo, seu papel cresceu gradualmente dentro da equipe. Hoje, Okongwu é uma peça importante na rotação do Hawks, consolidado como um pivô versátil que protege o aro, finaliza bem próximo à cesta e ainda consegue criar oportunidades em transição. Atualmente, ele registra médias de 13 pontos, 9 rebotes e 2 assistências. A sétima escolha geral foi feita pelo Detroit Pistons, que selecionou o armador francês de 1,96 m, Killian Hayes, o único outro point guard escolhido antes de Tyrese Haliburton naquele draft. Olhando em retrospecto, foi uma decisão polêmica, já que Hayes e Haliburton tinham perfis completamente diferentes. Haliburton se destacava pela produção universitária, mas era criticado por sua mecânica de arremesso estranha e limitações ao atacar o aro. Hayes, por outro lado, não tinha números impressionantes, mas chamava a atenção pelo potencial e pelas qualidades técnicas vistas em vídeo. Atuando na Alemanha antes do draft, ele teve médias de 13 pontos e 2 assistências, com apenas 29% de aproveitamento nas bolas de 3. Estatísticas modestas para alguém escolhido tão alto. O que realmente o levou ao top 10 foi a percepção de que ele era um canhoto fluido, com um ótimo controle de bola e toque refinado perto do aro, além de uma boa visão de jogo. Contudo, ao chegar à NBA, ficou claro que seu talento ofensivo estava superestimado. Sua temporada de calouro foi muito abaixo do esperado, apenas 7 pontos, 5 assistências e mais de 3 turnovers por jogo, com 35% de acerto nos arremessos e 28% nas bolas de 3. Infelizmente, ele nunca conseguiu evoluir ofensivamente. Após anos de inconsistência, Hayes foi dispensado pelo Pistons ao final da última temporada. Tentou um novo começo ao assinar com o Brooklyn Nets, mas depois de apenas 6 partidas, foi dispensado novamente. A oitava escolha pertencia ao New York Knicks, e muitos acreditavam que seria o destino perfeito para Tyrese Haliburton, mas o time acabou passando por ele e selecionando o Obi Toppin, um ala de 2,6 m vindo de Dayton. Toppin vinha de uma temporada universitária dominante, com médias de 20 pontos, 8 rebotes e 2 assistências, acertando 63% dos arremessos de quadra e 39% nas bolas de 3. Porém, ao chegar à NBA, o impacto de Toppin demorou a aparecer. Em seu ano de calouro, jogou apenas 11 minutos por partida, com 4 pontos de média. Mesmo em seu terceiro ano, os números subiram um pouco, 16 minutos e 7 pontos. Ele simplesmente não encontrou espaço na rotação do Knicks. Antes da última temporada, o time decidiu seguir outro caminho, trocando Toppin para o Indiana Pacers, curiosamente para jogar ao lado de Haliburton, em troca de 2 escolhas de segunda rodada. E foi lá que ele finalmente mostrou seu potencial. Encaixou-se perfeitamente no ritmo acelerado do ataque do Pacers e nas 2 últimas temporadas tem médias sólidas de 10 pontos e 4 rebotes, com 55% de aproveitamento nos arremessos e 38% nas bolas de 3. A nona escolha geral do draft foi do Washington Wizards, que selecionou o ala estrangeiro Deni Avdija, de 2,6 m. O atrativo de Avdija como prospecto era claro. Ele era um verdadeiro point forward, capaz de criar jogadas e defender em sua altura. Na NBA, ele demorou para engrenar. Em sua temporada de calouro, teve médias discretas de 6 pontos e eficiência baixa. Mas ao final de seu contrato de novato, Avdija começou a se destacar. No quarto ano, registrou 15 pontos, 7 rebotes e 4 assistências, com split de aproveitamento 51-37. Parecia ser uma peça fundamental para a reconstrução do Wizards. Surpreendentemente, porém, ele foi trocado para o Portland Trail Blazers na última off-season em troca de Malcolm Brogdon e uma escolha de primeira rodada. Uma decisão que atualmente parece um erro gigantesco, considerando que Avdija continua sendo um dos jogadores jovens mais versáteis e produtivos da liga, com médias recentes de 17 pontos e 4 assistências. Como mencionado, a escolha número 10 parecia ser um destino provável para Tyrese Haliburton, já que o Suns ainda não havia fechado o negócio por Chris Paul e precisavam de um armador. Porém, eles surpreenderam a todos ao selecionar Jalen Smith, Big Man de Maryland, um prospecto que quase ninguém previa no top 10. Na temporada de novato, Smith praticamente não jogou, aparecendo em 27 partidas com média de 6 minutos. Na segunda temporada, sua média subiu para 13 minutos, mas ele foi trocado para o Indiana Pacers em troca de Torrey Craig. Nas 2 últimas temporadas completas em Indiana, registrou médias de 10 pontos e 6 rebotes, antes de assinar com o Chicago Bulls, onde teve média de 8 pontos e 6 rebotes. A última escolha antes de Haliburton foi do San Antonio Spurs, que foi de Devin Vassell.
ala de 1,96 m da Florida State. Ele vinha de uma temporada universitária sólida, mostrando ser um ala confiável para o esquema 3&D, com médias de 13 pontos e 42% de aproveitamento nas bolas de 3. Na NBA, isso rapidamente se traduziu em produção. Na segunda temporada, tinha 12 pontos por jogo, com 36% de aproveitamento de 3. Na quarta temporada, subiu para 20 pontos por jogo e recentemente registrou médias de 16,4 pontos, com médias de 44% no aproveitamento de quadra e 37% nas bolas de 3. E assim, se encerra o panorama dos jogadores escolhidos antes de Tyrese Haliburton. Cara, a única coisa que eu peço é que se você acompanha aqui o canal, você tá gostando do conteúdo e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Aproveita e aperta no botão Hype, cara, esse botão tá ajudando demais os novos criadores de conteúdo. Eu também convido vocês a virar membro aqui do canal por menos de um refrigerantezinho que você compra aí no seu mercado. Você pode ser membro no canal, ajudar o Camisa 30 e também em breve vão ter conteúdos exclusivos lá para os membros do canal, beleza?